Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero vos convidar a estarmos abrindo a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 18. Filipenses 3 e 18. Capítulo 3 da epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Hoje quero falar um pouquinho sobre os inimigos da cruz. Os inimigos da cruz, é assim que Paulo se refere a alguns indivíduos que colocavam em risco a pureza moral da igreja. Note bem que no versículo 17, nós, semana passada, falamos sobre a exortação que Paulo faz à igreja dos Filipenses para que a igreja imitasse Paulo e imitasse aqueles que viviam de acordo com o estilo de vida que também Paulo vivia, no sentido de uma conduta ilibada, em cima da palavra de Deus, como homens de Deus. Então existe um claro contraste entre Paulo, o estilo de vida de Paulo, a sua vida segundo o Evangelho, conforme a vocação de Cristo, para estas pessoas. A partir de agora, ele começa a falar sobre essas pessoas. Existe uma diferença gritante, existe um claro contraste, né? É como se Paulo dissesse: olha, procurem andar como eu ando e andar como aqueles que vocês veem que andam de maneira semelhante a mim. Porque tem uma coisa, existem muitos, e certamente próximos, se não até, quem sabe, na igreja, ou próximo, podendo influenciar os crentes, com um estilo de vida totalmente desregrado, totalmente fora dos parâmetros da palavra de Deus. E a respeito destas pessoas, Paulo os intitula de inimigos da cruz, que são inimigos da cruz de Cristo, diz o finalzinho do versículo de 18. Por inimigos da cruz, entendamos inimigos da mensagem da cruz. Da mensagem da cruz, né? Aqui é uma metáfora, inimigos da cruz, né? Inimigos do Evangelho, inimigos da mensagem. Mas interessante notar, e até a gente fazer esse questionamento, perguntando quem eram esses inimigos da cruz. A respeito de quem Paulo está falando, a pergunta tem cabimento porque existem pessoas, existem estudiosos que creem que Paulo está fazendo menção daquelas pessoas que ele já havia falado lá no versículo 2 desse mesmo capítulo. Lembram-se? Quando ele disse: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então, por que Paulo poderia
denominá-los inimigos da cruz, porque justamente essa classe de pessoa, eles não aceitavam a mensagem da cruz, que preconizava que tão somente a fé no sacrifício feito na cruz era o suficiente para alcançar a salvação. Então eles contradiziam, eles se colocavam contra essa mensagem da cruz, afirmando que era necessário que as pessoas obedecessem à lei de Moisés. Lembram-se que eles procuravam impor na igreja, inclusive o ritual da circuncisão? É isso que eles faziam, né? Então, independentemente de quem seja as pessoas a respeito de quem Paulo está fazendo menção, certamente, mesmo que fossem estas pessoas, certamente eram inimigos da mensagem da cruz. E se é assim, Paulo então iniciou praticamente o capítulo 3 falando a respeito desses maus obreiros, e ele vai praticamente terminar este capítulo falando mais uma vez sobre estas pessoas, só que agora usando, né, esse termo, né, os inimigos da cruz. Então Paulo pode estar dando uma retocada, né, nesse assunto que lhe proporcionou, inclusive, toda aquela situação que analisamos, né, que vimos nesse capítulo durante todas essas semanas. Mas existe, por outro lado, irmãos, uma grande possibilidade de Paulo estar falando de outras pessoas, de Paulo não estar falando desses judeus. Alguém os poderia chamar de ascetas. Ascetas é um religioso com um rigor doutrinário tremendo, né? Não sei se você lembra que os judeus eles eram muito rigorosos no cumprimento dos detalhes, nos mínimos detalhes, né? Então Paulo, existe a possibilidade dele não estar falando desse tipo de pessoas. Isso ficou para trás, né? Essas pessoas que buscavam seguir a lei com rigor, né, e que tentavam, inclusive, impor essa questão legalista sobre a igreja, desvirtuando o evangelho, desfazendo o evangelho. Então, para a igreja era um perigo, mas não é, talvez, possivelmente, a respeito desses homens que Paulo esteja falando. Existe a possibilidade de Paulo estar falando a respeito de outras pessoas, mas a respeito de quem Paulo estaria falando? Quem seriam essas pessoas? Que no versículo 19 diz que o fim dessas pessoas é ou seria a perdição. Você entenda, a palavra perdição aqui no versículo 19, irmãos, é condenação eterna, o inferno. Então Paulo está falando de uma classe de pessoas que, em virtude do tipo de vida que eles levavam, o destino deles era a condenação eterna. Era a condenação eterna. Então existe um entendimento que existe uma grande possibilidade de Paulo que ele estivesse falando daquelas pessoas que transformaram, preste atenção, que transformaram a liberdade cristã, e eu vou me deter um pouquinho sobre isso, você vai entender, transformaram a liberdade cristã conquistada em Cristo em libertinagem. Mas é possível isso? Se não fosse possível, Paulo não estaria advertindo a igreja dos Gálatas que os crentes da Galácia não deveriam fazer uso da liberdade que haviam alcançado através de Cristo para fazerem uso da libertinagem, para não dar margem à carne. É assim que ele fala, se você puder abrir comigo em Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, versículo de número 13.
Porque vocês, irmãos, Gálatas 5:13, porque vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade. Por que aqui o contexto na carta de Gálatas é liberdade? Porque, novamente, na carta de Gálatas existia uma intenção daqueles que participavam ou eram membros daquele movimento judaizante de tirar a liberdade dos crentes e impor-lhes a lei. Era um problema que existia, essa ameaça em quase todas as igrejas. Então Paulo está falando o seguinte: olha, não, vocês não precisam submeter mais à lei, vocês foram chamados à liberdade, mas não deem, por causa da liberdade, ocasião à carne. Por que isso é muito fácil? Bom, eu não estou debaixo da lei, Deus me deu liberdade, então eu faço o que eu quero. É isso. Algumas pessoas dentro da igreja tinham esse entendimento e transformaram a liberdade, presta atenção, e transformaram a liberdade que Cristo lhes concediam, ou lhes concedeu, em libertinagem, né? Libertinagem, você sabe, né? Então é o caminho da devassidão. Eu posso fazer o que eu quero. Por quê? Porque eu não estou debaixo da lei. Eu estou livre, eu sou livre em Cristo. Paulo, ele ensinava muito isso, mas justamente por ele falar e ele enfatizar essa liberdade cristã, muitas pessoas usavam esse termo liberdade para fazer o que queriam. E a decorrência disso era que muitas vezes essa liberdade se transformava na ação pecaminosa, em nome desta liberdade, que não era liberdade. Jesus nos deu liberdade para dizermos não ao pecado e para servirmos a Ele, para vivermos segundo a sua vontade. Essa liberdade que o mundo não tem. Os crentes têm essa liberdade. Sendo assim, se ele está se referindo a pessoas que estavam vivendo um tipo de vida totalmente fora dos parâmetros daquilo que Cristo, daquilo que Deus espera de nós, faz totalmente sentido essa conexão entre o versículo 17 e o versículo 18. Ele está dizendo no 17 que a igreja deveria imitá-lo, e no 18 ele está advertindo para que a igreja não imite essas pessoas. Por isso que no 17 ele diz: olha, sejam meus imitadores. Por quê? Porque existe no meio de vocês pessoas que vivem de uma maneira totalmente fora. E Paulo sabe que muitas vezes as más companhias corrompem os bons costumes, né? Como é que hoje uma geração se perde? E muitas vezes uma geração que cresceu dentro da igreja, que ouvindo a palavra de Deus, como é que se perde? Por causa do convívio, por causa da relação com pessoas, né, que defendem uma pretensa liberdade. No caso aqui é verdade, no caso aqui em análise, né, nós entendemos que dentro da própria igreja existia isso. Pessoas que estavam na igreja, mas que em nome dessa liberdade, na realidade, viviam uma vida de libertinagem, né? E Paulo, claro, ele quer que a igreja viva segundo a maneira que ele vive, não segundo a maneira que esses homens, né, viviam. Certamente, é muito provável que essas pessoas diziam: olha, tudo é lícito para nós. Existia essa máxima, né, no mundo grego, que tudo era lícito, e ainda mais se eu sou livre em Cristo, então tudo me é lícito. E contra essa defesa, Paulo, numa outra carta que você conhece, lá em Coríntios, ele se coloca, ele se opõe a isso, justamente porque sabia que pelo fato de alguém preconizar essa liberdade e essa possibilidade de fazer o que quisesse, porque tudo era lícito, Paulo disse: olha, não é bem assim. Então, em 1 Coríntios capítulo 6, e no versículo de número 12, Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo, ele está, irmãos, tratando com uma igreja, a igreja dos Coríntios, onde impureza era uma coisa que acontecia com certa frequência. E impureza de tal maneira que nem mesmo no meio dos ímpios se via. Como se fosse o caso de um filho deitar-se com a madrasta, né? E a igreja, de certa forma, estava orgulhosa, algumas pessoas, por esse tipo de pecado, né? Então Paulo diz que não, né? Nem todas as coisas convêm, não é assim, né? Essas pessoas, certamente eles permaneciam no pecado, irmãos. Você sabe, já ouviu falar de pessoas que estão na igreja, frequentam a igreja, professam até alguma fé em Cristo, mas permanecem no pecado. Eu não sei se você já viu, mas eu, há muito tempo atrás, no início da minha fé, né, eu via isso dentro da igreja onde eu frequentei alguns anos, né? Haviam pessoas que estavam na igreja há muitos anos, mas viviam normalmente no pecado. Nesse caso, essas pessoas a respeito das quais Paulo está falando e os denomina inimigos da cruz de Cristo, eles permaneciam no pecado e eles justificavam essa permanência. Por incrível que pareça, irmãos. Eles justificavam essa permanência e eles, pelo fato de se considerarem, ou de se considerar, estarem debaixo da graça do Senhor, eles diziam, eu estou debaixo da graça, eu não estou debaixo da lei. Alguma coisa que se assemelha com liberdade, eu sou livre, né? Então nós estamos no tempo da graça, eu estou debaixo da graça e não debaixo da lei. Então, se eu estou debaixo da graça, eu posso pecar. Era um entendimento, veja que desvirtuamento do ensino de Paulo, né? Por isso mesmo, quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, e olha, veja que as coisas que Paulo coloca nas suas epístolas sempre tinham uma razão, né? Tinham um motivo, e muitas vezes coisas que aconteciam nas igrejas. Então Paulo, através da sua pena, né, ele escrevia para as igrejas advertindo a igreja de algumas coisas, ele admoestava a igreja. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, diz assim, Romanos 6, versículo 1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Porque ele vem trazendo e dizendo anteriormente que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. E alguém pode dizer assim, opa, então vou permanecer no pecado, porque aonde manifesta-se o pecado, né, superabunda a graça de Deus. Existia, eu diria, não de uma maneira geral, mas certamente alguém que defendia isso. E ele, olha só como ele adverte a igreja dos Romanos. Quer dizer, vamos permanecer no pecado porque a graça, para que a igreja seja mais abundante? De maneira nenhuma, diz o versículo 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De maneira que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Então Paulo, ele está dizendo, não tem essa história de permanecer no pecado, né, por causa da graça. A igreja do primeiro século, ela estava cercada, irmãos,
de falsas doutrinas, de pessoas que muitas vezes se introduziam, né, e sempre apresentavam algum argumento, como este, por exemplo. E Paulo adverte, de forma nenhuma, né, não podemos permanecer no pecado, né, jamais. Por quê? Porque nós morremos para o pecado e ressurgimos para uma nova vida em Cristo. Então você presta atenção aqui, irmão. Que situação da igreja? A igreja ela era pressionada de dois lados. Não sei se eu me faço entender. Paulo via isso claramente. A igreja era pressionada de dois lados. De um lado havia um grupo de pessoas que diziam que o sacrifício de Jesus Cristo não era suficiente. Então eles desfaziam o evangelho e estimulavam as pessoas a viver rigorosamente numa doutrina ortodoxa, em cima do judaísmo, e desprezando o sacrifício de Jesus Cristo, que foi o que aconteceu de certa forma em Gálatas. E do outro lado havia libertinos, pessoas que diziam assim: irmãos, nós estamos debaixo da graça, nós somos livres, então nós podemos viver a vida que nós quisermos. A igreja ela se via ameaçada por essas duas correntes, né? E qualquer uma delas era terrível. Interessante como é possível isso, né? Dentro da própria igreja existirem aquelas pessoas que dizem, por exemplo, que os usos e costumes são fundamentais e necessários, senão a pessoa não se converte, senão a pessoa não se salva. Você já ouviu isso no passado? Tem que usar dessa maneira, tem que se vestir dessa forma, tem que usar o cabelo dessa outra maneira, porque senão você não alcança a salvação, você morre perdido. Então parece-me que os bons costumes ele ajudam a salvar a pessoa. Isso é heresia. Por outro lado, também pessoas que dizem que são livres, estão debaixo da graça, né? Então acham que podem viver uma vida porque tudo lhes é lícito. A igreja ela experimentava essas duas pressões. Mas falando ainda sobre esses libertinos, né, essas pessoas que viviam de uma maneira totalmente fora da vontade de Deus, não tem dúvida nenhuma que é mais provável, inclusive, que ele esteja falando sobre aqui, no versículo 2, sobre esse tipo de gente, no meio da igreja, que estava atolada no pecado, muito embora de alguma forma professasse alguma fé em Cristo. A prova é que ele está dizendo, olha, o fim dessas pessoas é a condenação, é a perdição. Perdição aqui é condenação eterna, né? É o final, é morte espiritual, né? Eles eram inimigos da cruz por quê? Também. Nós falamos que aquele primeiro grupo de pessoas, lá do versículo 2, eles eram inimigos porque eles diziam que a cruz, o sacrifício da cruz não era suficiente para salvar o homem. De certa forma, eles eram inimigos da mensagem da cruz. Esses daqui também eram inimigos da mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz não somente faz menção de que nós somos salvos pelo sacrifício na cruz, mas também diz que nós morremos para o pecado. Esta é a mensagem da cruz. E renascemos para uma nova vida. Então, se eu permaneço no pecado, eu estou contradizendo a mensagem da cruz, que diz que eu morri com Cristo. Quer dizer, de um lado ou de outro, a igreja se via pressionada, né? O versículo de número 19, depois de falar que o fim desses homens seria a perdição, ele diz assim: o Deus dessas pessoas é o ventre. O que será que ele está falando, irmãos? A gente vai palavra por palavra, tá, irmão? Isso é estudo. Estudo é isso, a gente tem que entender o que ele está falando. Ele diz que essas pessoas, que eram os inimigos da cruz, o Deus com D minúsculo deles, era o ventre. O ventre. Muito provavelmente, entendo eu, que aqui está em foco
o fato de que esses indivíduos buscavam, essencialmente, eles buscavam, em primeiro lugar, satisfazerem não somente o ventre, mas satisfazerem os desejos do corpo. Então, nós vamos ver que certamente eram pessoas metidas no pecado da carne. Então, nós podemos falar em apetite exagerado, comer de uma forma pecaminosa, a embriaguez, né? E com pecados sexuais também envolvidos. Por que o pastor pode falar isso? Eu não sei se os irmãos se lembram, claro, que os irmãos que estão acostumados a estar nas quartas-feiras e acompanham todos os estudos que nós fizemos, quando nós fizemos no estudo da carta aos Gálatas, né, e chega num ponto crucial onde Paulo vai falar sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito, nós vimos isso, estudamos isso o ano retrasado, eu acho, né, quando estudamos essa carta, e nós vimos que uma das obras da carne, lá em Gálatas 5:21, é a glutonaria. Ele está dizendo aqui que o Deus dessas pessoas é o ventre. Mas quando nós tratamos da glutonaria, provavelmente os irmãos talvez não vão se recordar, nós vimos que essa questão dessa obra da carne, ela não envolvia somente uma maneira pecaminosa de se comer. A gente via naqueles filmes, né? E havia até um instrumento, não sei se os irmãos se lembram, havia um instrumento que essas pessoas, depois de comerem muito, tipo uma vara, e ele colocava dentro da boca, e toda aquela comida, ela era vomitada, para esvaziar o estômago e ele novamente comer, né? Mas a glutonaria, quando se estuda a fundo essa carta, vai se descobrir que o pecado da glutonaria não somente envolvia esse apetite desordenado e de uma forma até pecaminosa de se comer, mas ele envolvia também embriaguez. Estava junto. Irmãos, sabem que tipo de ambiente isso acontecia? Em verdadeiras orgias. Então, esse grande evento envolvendo essas pessoas, claro, que o chamariz era a comilança, né? Por isso a glutonaria. E também a embriaguez, porque eles não só comiam desordenadamente, como eles bebiam excessivamente. E isso tudo era mesclado num ambiente de orgia. Então, junto com isso, havia ainda o pecado sexual. Certamente, quando Paulo fala que o Deus dessas pessoas é o ventre, ele não está falando somente da questão do apetite desordenado, mas ele está falando também da licenciosidade, do pecado sexual, da orgia, onde juntava muita gente e rolava coisas do arco da velha, né? Na verdade, o Deus dessas pessoas, em outras palavras, era o deleite. O deleite, né, era o prazer carnal. Isso aí era o deleite dele, isso era o Deus dele, né? Eles se deleitavam nesses prazeres carnais. E aí entra aqui uma palavra muito importante chamada o hedonismo. E aí muitas pessoas não sabem, ou algumas pessoas não sabem, mas a importância de nós entendermos, isso era uma doutrina ou uma filosofia de vida, presta atenção, aonde o hedonismo preconizava que o sentido da vida, o único propósito, ou o grande propósito da vida, era buscar o prazer. Então, hedonismo é sinônimo, quase sinônimo de prazer. Mas o prazer aqui, irmão, entenda o prazer pecaminoso. Então, o que importava para essas pessoas
era o prazer. E eu quero dizer para você que tudo isso, nós estamos falando de uma igreja que se plantou dentro de uma cultura totalmente pecaminosa, como o caso de Coríntios, o caso de Filipe. Essas igrejas, irmãos, elas estão no meio, numa cultura, numa civilização, aonde esse tipo de pecado era o que reinava. E a igreja estava, então, muita gente vinha para a igreja, por alguma razão, entendeu? Às vezes até, quem sabe, enviado pelo inimigo, trazendo essas coisas e tentando contaminar a igreja. Então, dentro da igreja, provavelmente haviam pessoas, e se não estavam dentro, mas muitas vezes apareciam e se filtravam com essas suas filosofias de vida, né? Havia então uma mistura da fé, da profissão de fé em Cristo, juntamente com esta coisa maligna, né, que buscava simplesmente o propósito da vida, era o prazer, né? O que interessa é o prazer. Essas pessoas tinham isso, né? Para eles, diz ainda o versículo 19, né, então diz que o fim deles é a perdição, então vão ser condenados. O Deus deles é o ventre, então seria o deleite, o prazer, especialmente o deleite carnal, por isso o pecado da glutonaria, da embriaguez e do pecado sexual. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, né? O que ele está querendo dizer, o apóstolo Paulo? A glória era aquilo que eles se orgulhavam. Qual é a minha glória? A minha glória, cara, é servir a Deus. A minha glória é ser um servo de Deus. A minha glória é poder servir a igreja. A minha glória, quer dizer, a minha glória. Eu me alegro nisso. Isso é a glória, né? A glória deles, as coisas pelas quais eles se orgulhavam, na verdade, rigorosamente eram coisas que lhe proporcionavam a essas pessoas infâmia. Então, por incrível que pareça, a glória dessas pessoas estava na sua própria infâmia, na sua própria desonra. Existe uma troca de valores, irmãos, para que você entenda bem, aqui, com esse tipo de gente, né? Então, dentro da igreja, o que a igreja preconiza, o que a igreja valoriza? A igreja valoriza uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de serviço, uma vida de negar-se a si mesmo. Esses são os valores da igreja. Essas pessoas, elas mudaram esses valores. Então, para eles, é o entendimento geral, havia um certo orgulho deles praticarem coisas de que na verdade eles deveriam era se vergonhar. Por isso que ele diz que a glória deles, né, é para a própria confusão. Eles se gloriam de coisas que na realidade traz vergonha, mas eles se gabam disso. Você conhece aquela pessoa que se gaba do pecado? Você já ouviu alguma vez? Pessoa que tem prazer de contar a sujeira que ele faz, com quem ele se mete, e acha que é uma grande coisa. A glória deles é para a sua própria confusão, quer dizer, para a sua própria infâmia, né? Eles deveriam ter certamente vergonha, eles deveriam sentir vergonha, irmãos. Eles deveriam sentir vergonha daquilo que na verdade eles se gloriavam, né? Alguém diz que certamente nessas pessoas se cumpriu aquilo que diz Isaías no capítulo 5 e no versículo 20. Certamente se cumpriu, né? Isaías, capítulo 5 e de número 20, o versículo de número 20, diz assim, irmãos, Isaías 5, versículo 20. Ai daqueles que ao mal chamam bem, então eles se gloriavam de coisas que na verdade eram vergonhosas. Mas para ele não era vergonhoso.
Para eles era uma coisa, era a glória deles. Então existe essa inversão de valores. Dá para entender? Então Isaías diz que lá, no povo de Israel, existia esse tipo de gente, que aquilo que era mal, ele chamava de bom. E aquilo que ele chamava de bem, ou se chamavam de bem, ele chamava de mal. Né? Eles, essas pessoas, que fazem da escuridão luz. Ai daqueles que fazem da luz escuridade. Ai daqueles que fazem do amargo doce. E do doce amargo. Então essa troca, né? Essa troca. Existem coisas na nossa vida que, se por um descuido nosso acontecer e nós fizermos, né, certamente nós nos envergonharemos. Não é verdade, irmão? Claro. Imagine um de nós que fosse apanhado num pecado vergonhoso, né, numa coisa horrível, né, como às vezes a gente vê até mesmo sendo anunciado, né, algum líder que caiu em pecado. Não é vergonhoso, irmão? É vergonhoso. Isso é o normal, a pessoa sentir vergonha dessas coisas. Essas pessoas se gloriavam dessas coisas. Então, essa troca de valores. Na verdade, eles desprezavam a virtude, eles desprezavam a boa conduta, eles desprezavam os bons costumes, eles desprezavam uma vida de santificação, eles desprezavam. E eles exaltavam o que é vergonhoso. Mas pode isso? Dentro da igreja, é porque a gente se esquece facilmente das coisas que a gente lê. Na própria igreja de Coríntios, existe um pecado vergonhoso, tão vergonhoso que nem no mundo existia. E Paulo diz que a igreja estava orgulhosa por isso. Olha só. Eu quero ler com você em 1 Coríntios capítulo 5, se for possível. Mais um pouquinho já terminamos. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Versículo 1. Irmão, Paulo está falando para a igreja, tá? É para a igreja, ele não está falando para o mundo. Ele está falando para a igreja. Por que eu digo isso? Essas pessoas que Paulo fala aqui para Filipenses, essas pessoas provavelmente professavam ser cristãos, mas viviam dessa maneira. Tá? E isso seria uma má influência para a igreja. Uma má influência para a igreja. E existia também em Coríntios. Em Coríntios, irmãos, Paulo diz o seguinte: geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, pecado sexual, né? E fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Nós sabemos que existiam muitos pecados dentro da igreja dos Coríntios, por causa dessa influência até cultural, né? Isso era uma questão cultural nessas regiões onde as igrejas plantadas por Paulo ali estavam. Essa questão cultural era terrível, né? Como o caso que eu citei anteriormente do hedonismo, né? E isso entrava para dentro da igreja, irmãos, e queriam trazer para dentro da igreja. E Paulo disse: não faça isso, sejam meus imitadores, vivam como eu vivo. Porque existem muitas pessoas no meio de vocês que são inimigos da cruz. Esse é o sentido do texto que nós estamos lendo, 18 e 19, de terceiro capítulo de Filipenses. Versículo 2 de 1 Coríntios, no capítulo 5, depois dele dizer que existe pecado de uma maneira que nem no mundo existe, ele diz assim no 2: vocês estão inchados, irmãos, orgulhosos. Aquilo que eu falei. Se orgulhar de uma coisa que deveria trazer vergonha. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, nem sequer entristecestes, por não ter sido dentro de vós tirado aquele que cometeu tal ação. A igreja eu acho quase incompreensível como é que uma igreja pode, né, estar numa condição de orgulho, né, sabedora de que existia aquele tipo de pecado dentro da igreja, né?
Então Paulo os exorta a que eles exaltem não o que é vergonhoso, mas o que é puro, o que é santo, o que é justo, né? E desprezem e rechacem aquilo que é vergonhoso, que era o que estava acontecendo aqui na igreja dos Coríntios. Finalmente, aqui no versículo 19, depois dele dizer que o fim dessas pessoas é a perdição, estão condenados, o Deus deles é o ventre, é satisfação do corpo, da carne, a glória deles é para a confusão deles mesmos, e depois diz assim, que só pensam nas coisas terrenas. 3:19. Então eles eram pessoas que só pensavam nas coisas deste mundo. Nós falamos, às vezes assim, eu fico preocupado por achar que eu me torno um pouco repetitivo, mas mesmo assim, quando se torna mesmo repetitivo, ainda parece que não fica gravado, né? Nós batemos, meu Deus, nesse capítulo 3 aqui, até o versículo, ali do versículo 12 ao 14, né? Falamos sobre o alvo, Paulo persegue o alvo, falamos demais sobre isso, né? E o alvo nós percebemos que está na eternidade, isso que nós vimos. Esses caras só pensam nas coisas mundanas. É o contraste dessas pessoas com Paulo. O alvo de Paulo era a perfeição, era alcançar a ressurreição, é a linha de chegada, é a eternidade. Aquelas pessoas que estavam na igreja, eles visavam tão somente o prazer e as coisas deste mundo. Eles pensavam nas coisas de baixo, eles não pensavam nas coisas do alto. Eles não pensavam, eu digo por minha conta, que certamente, irmão, além do ventre ser um Deus, essas pessoas que só pensavam nas coisas de baixo, além do Deus ventre, eles tinham também o Deus chamado Mamon. Isso eu falo por conta. Imagino, né? Se alguém que só pensa nas coisas dessa vida, certamente é um baita de um materialista. O espiritual, irmãos, é aquele que tem o seu coração e a sua esperança na eternidade, no porvir. Esse é o espiritual. O terreno, o carnal, o materialista é aquele que tem o seu pensamento nessas coisas. E ele diz que esses homens, eles só pensam nas coisas terrenas. E aí no versículo 20 ele diz assim, mas a nossa cidade não está aqui. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele estava com os seus olhos colocados no alvo, ele buscava as coisas do alto, ele pensava nas coisas do alto, diferentemente desses homens, os inimigos da cruz, que viviam uma vida devassa e que só se importavam com as coisas terrenas, só com as coisas terrenas. Então daí o contraste entre ser um imitador de Paulo no versículo 17 ou ser um imitador dessas pessoas. Paulo, um homem espiritual, um cidadão do céu, que está com os olhos na eternidade. Esses homens, pessoas que só pensavam em satisfazer os desejos do corpo, pessoas que tinham tão somente o interesse nas coisas deste mundo. Finalizando, em Colossenses, justamente a advertência de Paulo é nesse sentido, Colossenses capítulo 3, e nós encerramos. Colossenses 3, versículo 1, diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Acho que Paulo é mais repetitivo que o pastor Fernando, irmão. Paulo fala tanto, olhe para cima, eu prossigo para o alvo, eu olho para lá para cima, meus olhos estão postos nele. A insistência de buscar as coisas de cima. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, se vocês são nova criatura, morreram para o pecado e agora se tornaram nova criatura, buscai as coisas de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima,
Pensai nas coisas de cima. Esses homens tinham o pensamento tão somente nas coisas de baixo. Você se apanha muitas vezes pensando nas coisas de cima? Ou seu pensamento tem sido tomado predominantemente pelas coisas de baixo? Nós não podemos nos esquecer que o nosso lar não é aqui, o nosso lar é em cima. Por isso devemos pensar. É como alguém que se afasta da família, ou é exilado, vai para um lugar distante, né? Ele está lá num lugar, lá do outro lado do mundo, digamos exilado, longe da família, dos pais, dos irmãos. Tenho certeza que o pensamento dele sempre está na sua pátria. Assim foi com Israel quando estava na Babilônia. Se lembravam de Jerusalém, né? Se lembravam das portas de Jerusalém, do templo, saudades da pátria, do lar. Paulo diz que nós já ressuscitamos com Cristo, então devemos pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, versículo 3, e a nossa vida está escondida em Cristo, ou com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, versículo 4, então vós vos manifestareis com ele em glória. Se lembra que eu falei sobre a glorificação, o estado de glorificação da igreja? Quando ele se manifestar, vós manifestareis com ele em glória. Mortificai, portanto, os vossos membros, que era justamente o que aqueles homens, os inimigos da cruz, não faziam. Eles queriam saciar os membros. E ele fala: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, tudo isso nós vimos que aparecia naquelas reuniões famosas desses homens que buscavam se banquetear, se deleitar, se prostituir. Prostituição, impureza, apetite desordenado e vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então eles deviam esquecer isso, pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto. O apóstolo Paulo, aqui nos Filipenses, no capítulo 3, que nós estamos tratando, e no versículo 20, ele diz que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o que ele vai fazer? Versículo 21. Que transformará o nosso corpo. Transformará o nosso corpo abatido, para sermos conforme o seu corpo glorioso. Nós teremos um corpo como ele tem. E como é que ele vai fazer isso? Segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então Paulo está dizendo assim: irmão, esse corpo vai perecer. Esse corpo que você quer satisfazer, isso vai se acabar, isso vai envelhecer, vai adoecer. Mas nós devemos estar com os nossos olhos no alto, porque a nossa cidade não está aqui, a nossa cidade está lá, da onde também esperamos o Salvador, é de lá que ele virá. E quando ele vier, ele vai transformar esse nosso corpo, que nós tanto preservamos, que nós tanto, muitas vezes, especialmente longe de Cristo, queremos satisfazer, né? O ventre, os membros, os desejos da carne, mas ele transformará esse nosso corpo, abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Lembram-se que eu falei que nós seremos como ele é? Nós teremos um corpo como ele tem. E isso ele fará, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Vale a pena, se eu pudesse falar no lugar de Paulo, né? Para a igreja, né? É como se ele dissesse: olha, vale a pena me imitar. Ele dizendo, né? Vale a pena imitar aquelas pessoas que vocês veem e que dão um bom testemunho e têm uma vida realmente conforme a vocação, conforme o Evangelho, conforme aquilo que Deus espera. Cuidado, porque existem no meio de vocês muitas pessoas
que não vivem assim. E essas pessoas de alguma forma podem influenciar vocês. É isso que ele diria, né? Tomem cuidado, não imitem essas pessoas. Nosso querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos te louvar, queremos te glorificar, Senhor, te agradecer pela tua palavra trazida aos nossos corações, pelo privilégio que o Senhor nos dá de efetivamente andarmos vagarosamente em cima da tua palavra, sem pressa, Senhor, examinando as Escrituras, tentando, ó Deus, com a ajuda do teu Espírito, interpretá-la, discerni-la, Senhor, texto por texto, porque aqui está a nossa vida. É a tua palavra que nos adverte, é a tua palavra que nos ensina, é a tua palavra que nos conclama a nos firmarmos em ti, Senhor, a nos firmarmos na verdade. Vivemos um tempo tão difícil, Deus, quem sabe até um tempo até semelhante. Tantas coisas têm procurado ser introduzidas no seio da tua igreja, tantos falsos ensinos, tanta mistura, Senhor, nós percebemos nos dias de hoje. Mas nós queremos, Pai, nos firmar na verdade. E nós queremos seguir os teus passos, Senhor. Queremos, ó Deus, que o fruto do teu Espírito manifeste-se em nós. Queremos, ó Deus, que o teu nome seja glorificado através da nossa vida. Que teu Espírito Santo gere dentro de nós o desejo cada vez maior de nos separarmos, Deus, das práticas deste mundo e de nos tornarmos, Senhor, semelhantes a ti. A perfeição, é verdade, só alcançaremos na eternidade, mas que possamos crescer, que o Senhor nos aperfeiçoe. Nós oramos em nome de Jesus. Te peço, ó Pai, que tu leves cada um dos teus filhos na tua paz e na tua graça. Que tu visites, ó Deus, cada irmão, cada irmã neste momento em seu lar, em sua casa. Derrama sobre cada um deles, ó Deus, a tua graça, a tua bênção, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Jesus. Amado, vá na paz do Senhor. Deus te abençoe.